devemos fazer quando o nosso padre não é perfeito? Quando aquele que foi convidado a ser pastor muitas vezes tem escorregado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Estamos vivendo a cada dia um itinerário com a palavra. Está chegando a primeira vez, participe conosco. Vai aí se aprofundando em todo o conteúdo que tem reservado para você no canal. Lembro, para aqueles que também desejarem, podem estar aí dentro dos grupos de WhatsApp, do Telegram e receber o link, partilhar com a família, com tantas outras pessoas ainda com mais facilidade, além de ter um acesso muito mais fácil para as homilias. Bom, quero partilhar com vocês a palavra que está na carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo de 1 a 9. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus não mente. Havia prometido esta vida desde os tempos antigos e no tempo marcado manifestou a sua palavra, por meio de anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que eu te ordenei. Olha só. Então ele vai pedindo justamente a Tito de olhar, de organizar a igreja que está ali, constituir presbíteros, anciões, né? Esse sacerdócio. Então se parece então agora na carta de São Paulo como deve ser, né, este caminho. Então ele vai dizendo o seguinte: todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes. Então aqui você já pega uma realidade. São Paulo, ele faz uma escolha para o anúncio justamente na liberdade de ter uma vida celibatária, uma escolha somente para Deus. É hoje isso que, olhando para o testemunho, por exemplo, de São Paulo, a igreja vê que o seu alcance, que a manifestação até mesmo do ministério se torna muito mais fecunda e por isso disciplinarmente pediu àqueles que querem seguir o caminho justamente de se tornar presbítero, de tornar-se aquele pastor, deve justamente seguir o caminho como celibatário. Eu falo por mim, eu imagino que seria uma loucura se eu fosse casado, seria impossível viver, né, a vida que eu vivo hoje, né? Eu seria muito injusto com uma mulher que estivesse ao meu lado, vivendo o que eu vivo hoje, quase não tenho tempo para pensar em mim, né? Vamos dizer assim, o tempo que tem é só para o necessário, porque você vive constantemente nesse caminho de saída. Fora, lógico, todas as coisas da responsabilidade, que está muito além simplesmente da prática de missão, que é maravilhosa, mas até mesmo olhando somente para a prática, nem para a mística do celibato, você vai perceber que muitas vezes, né, olhando para a minha própria vida, é realmente quase impossível. Mas enfim, né, a igreja permitia, São Paulo podia essa dimensão, então havia aqueles que eram casados. Então o que ele pedia? Aqueles que eram casados, né, imagine, e agora vocês vão imaginar isso para hoje, como seria, né? Ele pede o seguinte: que seja irrepreensível, ou seja, que não possa errar, que não possa falhar. E ele coloca alguns aspectos. Primeiro, marido de uma só mulher. Não existe essa coisa de ter várias mulheres, poligamia, não existe essa realidade, ok? Ótimo. Com filhos crentes, ou seja, filhos que vivem a fé. E aqui está um grande desafio. Se naquela época já era um desafio,
pais que tinham os seus filhos voltado para a fé, imagine hoje, nessa cultura da qual nós vivemos, aonde os jovens são lançados principalmente numa afetividade, numa sexualidade totalmente desregrada, totalmente fora do projeto de Deus. Imagine tudo isso tendo, entre aspas, que além de trilhar o teu próprio caminho, de ser irrepreensível, ainda era necessário que os seus filhos também fossem pessoas crentes, e ainda ele continua, não acusados de serem levianos e insubordinados, ou seja, que os seus filhos não sejam superficiais, levianos nas coisas, e que não sejam desobedientes. Imagine a dificuldade de se encontrar isso hoje, a dificuldade de você perceber. Por quê? Porque ele percebia, São Paulo provavelmente, que ao olhar para aquele presbítero, e se a comunidade não visse uma esposa e os filhos na mesma vivência, provavelmente aquilo se tornaria um contra-testemunho. E aí nós temos que, além do cuidado com ele, haveria o cuidado com os filhos e com a esposa, para que não se tornasse um contra-testemunho. E aí nós já temos toda uma dificuldade de sacerdotes que vivam de forma irrepreensível, né? Quantas vezes nós somos maculados pelas nossas dificuldades, quantas vezes nós falhamos no amor, e aí o que nós precisamos pensar? Bom, e se nós não conseguimos hoje alcançar de ser uma pessoa irrepreensível, como nós então olhamos para a figura do sacerdote, como nós olhamos para a figura do padre, como nós olhamos para esta realidade e conseguimos dialogar com ela? Ok. Tudo isso era necessário. Ainda ele usava o episcopo, ou seja irrepreensível. O bispo, seja irrepreensível. Como administrador posto por Deus, não seja arrogante, irascível, ou seja, não tenha ira, nem seja dado ao vinho, ou seja, nada de embriaguez, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firme, empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com uma só doutrina e refutar justamente aqueles que estão contra a doutrina. E aí nós vemos a realidade onde nós encontramos, porque nós, como todos, vocês com a sociedade também caminhamos nas nossas limitações, e muitas vezes, se nós perdemos a vida de oração, se nós perdemos o caminho com Deus, meus caros, nós também caímos, e às vezes somos aqueles que dão contra-testemunho da palavra, contra-testemunho da doutrina. E aí isso se espalha, seja um padre, seja um bispo, a relação também acontece. Mas eu gostaria de acrescentar algumas coisas que são muito importantes e que eu tenho certeza que principalmente vocês que me acompanham sabem muito bem disso. Nós precisamos ajudar sacerdotes, nós precisamos ajudar a todos. Primeiro, nós precisamos ser uma comunidade orante. Nós precisamos ser uma comunidade que possa orar pelos seus sacerdotes, porque o sacerdote precisa da cobertura espiritual da sua comunidade, precisa da sua comunidade que se aproxime, basta de ficar dando recado pela internet, aproxima do seu padre, aproxima da pessoa, faz uma relação com ele, em vez de você publicizar as coisas, não publicize, para de espalhar as coisas que é os erros dos outros pela internet. Entra naquilo que Deus nos chamou. Chama o teu irmão a sós. Se ele não quiser se corrigir, chama mais dois, para que o testemunho de outro o ajude à correção. Mas se ele não quer mudar, ok, agora me entregue. Entregue ao Senhor, entregue para que o Senhor faça o caminho com ele. Mas, como diz São Padre Pio para o frei que mandava também as pessoas ir embora do confessionário, era firme. São Padre Pio disse para ele: o que você está fazendo?
Mas Pio, o Senhor manda todo mundo embora e eles voltam melhor. Mas você reza por eles? Você reza? Você oferece sacrifícios por eles? Muitas vezes nós estamos prontos para falar e muito pouco prontos para fazer o sacrifício, para fazer a oração, para se ajoelhar, para suplicar como uma mãe, porque a mãe com certeza não fica aí espalhando mal dos seus filhos, mas ela reza pelos seus filhos, reza pela conversão. E eu quero agradecer porque eu conheço inúmeras mulheres, homens também, que têm orado pelos sacerdotes. Eu creio muito bem que eu e tantos outros sacerdotes estamos, sobretudo, permanecendo pela força desta oração. Mas se nós não entendermos esta lógica, só seremos palavras para condenar e não teremos justamente o peito aberto para acolher um sacerdote, um bispo ferido. Sim, você pode lutar contra a vã doutrina que espalhe, mesmo se for um sacerdote ou um bispo, mas cuidado para não acusar os sacerdotes e os bispos. E eu deixo isso, as palavras de Deus Pai, que Ele diz: não condenem os meus sacerdotes. Eu, na minha justiça, julgarei. Quanto a ti, não julgue os meus sacerdotes. Isso é muito forte e é muito, muito precioso, porque nós partimos muitas vezes para o lado contrário, vendo que muitas vezes aquele sacerdote é digno de repreensão, não falamos, mas às vezes falamos para todo mundo, menos para aquela pessoa. E aquilo vai construindo a maldade, o descrédito, e nós achando que estamos agindo segundo o Espírito, na verdade estamos colocando ainda as mentalidades fracas contra o magistério da igreja. Pense bem um pouco do que eu estou te dizendo. Deus os abençoe e vamos juntos nos oferecendo sacrifícios, dons espirituais para cada um destes nossos irmãos, também para mim, na minha própria fraqueza, para que possamos também, sermos retos, não simplesmente porque somos tudo isso aqui que São Paulo pede, mas porque Deus se dignou a descer até nós. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.